Lopes. Nós vamos entrevistar aqui no estúdio o advogado Apoena Machado, que já está conosco, dividindo aí a tela do seu canal 20.1. Você sabia que você pode comprar bens, prédios, edificações e terrenos da União, do governo federal, grosso modo? Você pode comprar um edifício, uma casa ou um grande terreno para plantar, por exemplo, um terreno que seja cultivável, né, para construir um empreendimento. É curioso, nem todo mundo sabe disso. Só tem um problema. Quando o governo quer vender, aí ok, porque ele disponibiliza os lotes e faz leilão. Mas ele também recebe propostas de compra. Só que para que essa transação seja feita, é preciso que haja a demarcação das áreas, para que o governo diga o que é dele e o que não é dele. E aí é que vem o nó, porque desde 1999 que falta essa regularização. O advogado é especialista no assunto e ele traz a informação em primeira mão aqui para o programa de que há muitos piauienses interessados em comprar bens da União, para investir, sobretudo. Para investir, né, doutor Apoena? Para morar, creio que não, mas para investir, muito bom dia. Bom dia, Ari. Bom dia a todos, Sistema Meio Norte. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ari, a gente vê uma movimentação do governo federal como um todo através de um projeto liberal de dar mais eficiência para o patrimônio público. E nesse caminho, a União anda bem, criou a Lei 14.011 e através dela disciplinou a forma de venda dos seus imóveis e, através dela, sobretudo, ela indica quais são os bens que ela quer vender, que são os bens que não são úteis para a sua finalidade principal. Então, essa lei entrou em vigência em junho desse ano de 2020 e está sendo muito bem recepcionada, a sociedade civil como um todo. Eu, particularmente, achei uma grande iniciativa, mas agora me causou um pouco de preocupação uma portaria mais recente que tem a mesma finalidade de venda de imóveis da União, mas cuja sistemática é diferente. Por ela, a portaria 19.832, ela está em vigência a partir de 1º de outubro de 2020, e por ela, qualquer pessoa interessada em comprar um imóvel da União, como você bem colocou, um apartamento, um terreno, uma área, o que seja, ela pode indicar esse terreno, essa área, e propor a compra. Inicialmente é algo muito novo, porque isso é uma lei que é indistintamente aplicada em todo o Brasil, sem guardar as diferenças que existem de uma região para outra. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, só por exemplo, um grau de urbanização muito mais antigo. Então está mais consolidado, as áreas estão mais demarcadas e as pessoas que ocupam áreas da União, elas estão devidamente inscritas, porque a lei, ela excetuou de venda os imóveis que já foram aforados pela União, que é o particular, ele é coproprietário, excetuou os terrenos de marinha, que são aqueles bem limítrofes com o mar e com os rios, porque são para a defesa nacional, uma questão estratégica, e excetuou as pessoas que têm inscrição de ocupação. O terreno é da União, proprietária, mas o particular tem o consentimento do órgão e uma inscrição feita através de um registro individual de ocupação, que é o RIP. Então, essas pessoas, elas não vão ter os seus imóveis vendidos. Agora, no Piauí, particularmente, me causou mais preocupação porque nós temos um grau de desenvolvimento urbanístico ainda muito inicial. Nós temos um processo de demarcação das áreas da União que foi iniciado em 1999, foi um grande trabalho do Ministério Público Federal. A União, a Advocacia Geral da União, a SEMAI, ICMBio, o IBAMA, todos trabalham em cooperação, todos têm o mesmo interesse de chegar a essa demarcação, mas infelizmente é um trabalho que os órgãos têm pouca estrutura e não está sendo reconhecido como algo relevante para o Estado. Então você imagina, Ari, que hoje a União está colocando à venda imóveis cuja demarcação não foi realizada. E o que traz muita dúvida e insegurança é porque existem pessoas que dependem dessa demarcação como um pré-requisito para regularizar a sua ocupação. Vamos imaginar um imóvel na beira da praia
que esteja em processo de demarcação e que esse imóvel a pessoa pretende se regularizar, mas não pode se regularizar porque depende da demarcação. Então, por um lado, a demarcação ela é uma situação excepcional do Piauí e é um processo que, infelizmente, vem se arrastando aí por mais de 20 anos e trazendo muita insegurança. Então, enquanto essa demarcação não ficar pronta, é perigoso comprar um terreno da União no Piauí e é perigoso quem já ocupa esse terreno de repente, não ter uma regularização confirmada, porque a demarcação causa algum embaraço, algum obstáculo jurídico, né? Exatamente. Essa é uma objeção que eu faço do ponto de vista legal. Veja que a lei, ela inclui a pessoa que tem inscrição de ocupação, que é o ocupante regular, ele está protegido. Mas nós temos no Piauí um número muito maior de terrenos ocupados sem regularização do que os regularizados. Então você tem um órgão que é o Serviço do Patrimônio da União, que infelizmente não tem dos nossos parlamentares a garantia de ser um órgão estratégico para o desenvolvimento do Estado. Você imagina que um órgão extremamente técnico, que tem um aparelhamento de pessoal, pessoas concursadas, bons técnicos, mas que infelizmente não tem estrutura para poder atender ao grande volume de pessoas que querem a regularização. Então, pessoas hoje que estão em fase de regularização ou pessoas mais carentes que não tiveram ainda meios de iniciar esse processo, elas estão correndo risco perante essa possibilidade de terem seus imóveis vendidos enquanto ela não chegou à regularização final. Tem o risco, essas áreas que o senhor citou estão sobretudo no litoral do Piauí, e tem um risco da pessoa estar morando lá 10, 15, 20, 30 anos ou mais e de repente descobrir que a União, que o governo vendeu a propriedade onde ela mora, dizendo, não, essa aqui é do governo, não é sua. E a pessoa ser obrigada a se retirar de sua casa, de seu sítio, de sua fazenda. Ari, essa portaria, ela estabelece que a decisão da venda, ela cabe à União. Então, se o proponente quiser comprar, naturalmente a União vai poder dizer, olha, esse terreno eu não vendo. Agora, eu não sei de que forma que com tanta desestrutura e dificuldade operacional, o órgão vai conseguir distinguir quais são os processos que estão em andamento dos processos que não estão. Então, um particular que esteja dependendo da demarcação, porque a demarcação, Ari, é interessante, ela é que diz se aquela área é de domínio público e de uso coletivo, que são as áreas comuns do povo, onde o particular não pode pedir a inscrição para ele, e as áreas que são passíveis de inscrição. Então, a regularização hoje, ela tem um obstáculo formal da demarcação. E tem um segundo obstáculo, que é a falta de oferecimento de condições estruturais para um órgão estratégico como o Serviço do Patrimônio da União. Então, pode haver risco, sim. Eu acredito que as pessoas devem se acautelar. Eu acredito que a União vai tomar os devidos cuidados, mas eu até destaco para quem quiser acompanhar melhor, no site do governo federal, todos esses processos de aquisição são públicos. Então, você pode consultar, ver se o seu terreno tem alguém pretendendo adquiri-lo e, se for o caso, provocar os órgãos. E o Serviço do Patrimônio da União, ele tem canais digitais muito bem estabelecidos a nível nacional. Qualquer pessoa pode impugnar essa compra através de procedimentos digitais e sem a necessidade de advogado. Doutor Apoena Machado, advogado, especialista, né, em direito imobiliário, entre outras especializações, mas nós estamos falando de direito imobiliário no momento. É o risco de você estar morando num terreno que é da União e ser retirado desse terreno porque o governo vende o terreno sem o seu consentimento, digamos assim. Agora eu queria que o senhor dissesse as pessoas que estão interessadas em comprar terrenos da União. Esses terrenos são sobretudo onde? No litoral, tem nos cerrados também. Quais são as áreas que mais despertam o interesse de repente, de um empresário de comprar, fazer um investimento, um loteamento? O que a gente observa, Ari, que eu vejo as demandas mais frequentes são as áreas litorâneas, porque são áreas com muita vocação econômica e com muita vocação de ganho imobiliário. Então, naturalmente, eu acredito que
esse interesse se concentre muito nessas áreas na beira do mar. Agora, Teresina, por exemplo, é banhada por 2 rios, e os rios, as marginais dos rios, são áreas de marinha tanto quanto o mar. Então, nós temos em Teresina situações muito urbanas, de imóveis que são da União, porque são marginais aos rios, e que podem também ser objeto dessa compra. Porque aqui, doutor, nós temos ali no Ilhotas, na margem do rio Poti, na Avenida Marechal Castelo Branco, edifícios de luxo, de alto padrão. Mas eles não estão no parque ambiental, eles estão do outro lado da avenida. Ali é União, não corre risco, porque grandes imobiliárias construíram ali. Ou eu estou enganado? A Advocacia Geral da União, ela fez um trabalho muito interessante alguns anos atrás, porque esses terrenos, eles são terrenos de marinha. Eles são estratégicos à defesa nacional. As margens dessas avenidas que você citou, todas elas pertenciam, em regra, à União. Mas a Advocacia Geral da União, ela regularizou essas ocupações e hoje os proprietários eles estão numa condição mais segura. Não obstante, possam haver, sim, imóveis que não estão regularizados e que possam ser passíveis de compra. O senhor se refere, então, a esses edifícios de alto padrão na margem da Avenida Marechal Castelo Branco. Já houve aí um avanço e a maioria dos donos desses apartamentos, às vezes um por andar, já tem uma situação mais segura, mas pode ser que ainda tenha pendência, né? Se o imóvel foi regularizado, porque Teresina tem uma ocupação interessante. Teresina é ocupada de forma ordenada. Todos os cartórios, eles têm os registros patrimoniais desses imóveis registrados há muito tempo. Mas mesmo assim, coexistia o direito da União. Então, o que a Advocacia Geral da União fez foi reconhecer a titulação desses particulares para evitar, inclusive, uma circunstância como essa. Eu acredito que nas áreas mais urbanas, não só de Teresina, como nas capitais do país, todas as áreas com grau de desenvolvimento urbanístico mais elevado, elas sejam menos passíveis de um risco. As áreas que são menos urbanas é que eu acredito que haja uma população ribeirinha, o plantador de arroz, ou o criador de peixe, ou o pescador na praia, ou pequenos investimentos em restaurantes, bares e pousadas, esses sim, que são áreas menos desenvolvidas, esses têm um processo de urbanização menor e daí vem um risco maior. Antes de encerrar a entrevista com a advogada Apoena Machado, o senhor falou aí, você tem como consultar para saber se o imóvel onde você mora, aí próximo à praia, em Luiz Correia, em Cajueiro da Praia, em Parnaíba, ou nos Cerrados, é ou não da União, tem uma pendência. Esse site é um portal do governo? Existe o Ministério da Economia, que está à frente de toda essa postura legalista. Agora, existe a Secretaria de Governança do Patrimônio da União. Ela é uma secretaria criada exclusivamente para isso. Eu oriento o cidadão para que ele possa consultar no site do Ministério da Economia e ver quais são os imóveis que estão sendo pretendidos à compra. Porque você pode acompanhar e ver se o seu imóvel está sendo pretendido por alguém. E, naturalmente, você pode criar uma objeção, que é uma impugnação, ou algum meio através dos canais de comunicação do Serviço do Patrimônio da União, que são muito eficientes, e tentar proteger melhor e chamar a atenção para aquela sua ocupação que não está cadastrada, mas está em processo de cadastramento, ou pelo menos para os direitos que você tem a esse cadastramento. Muito obrigado ao advogado Apoena Machado sobre esse assunto que interessa a muita gente. Fica de olho, você sobretudo que mora próximo a Rio, próximo ao mar, aqui no Piauí, ou mesmo na região sul, fique atento a isso. Doutor Apoena, qualquer novidade sobre esse assunto, a gente aciona novamente o senhor para nos atualizar. Muito obrigado por vir conversar conosco, pela disponibilidade. Muito prazer, Ari. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelente tarde.